Eu sou o Ismael. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, só para vocês entenderem da onde parte o meu ponto de vista, né? Sou de origem de comunidade carente, minha família cristã é extremamente conservadora, todos assembleanos do pé roxo. Eu sou batista, sou da Igreja Batista Betânia, pastor Neu Barreto. Estudei Teologia da Missão Integral, com alguns nomes como Ariovaldo Ramos, Clemir Fernandes, o próprio René Padilha. Tenho contato com a Teologia da Libertação, que é de ordem romana, não protestante, mas através do Leonardo Boff e do seu irmão Clodovis. Fui aluno de ambos na Escola de Fé e Política. E parto da mesma perspectiva que o CEBI, né? Eu leio as Escrituras a partir da vida e a vida a partir das Escrituras, né? No meu caso, as Escrituras é a Bíblia. Então, queria pensar com vocês a partir dessa verdade que eu enxergo das Escrituras. Queria que vocês entendessem por que a igreja evangélica no Brasil ela é tão conservadora. Isso vem da nossa história, né? Quando ela chegou no Brasil, ela foi uma importação que fez escala na América do Norte, né? Veio da Europa, se instalou na América do Norte, e duas linhas teológicas, duas correntes teológicas vieram para o Brasil, que foram os puritanos e os pietistas, através da Igreja Metodista. Os pietistas da Inglaterra, né? John Wesley e tal, toda aquela questão da busca pela santidade e tal. Então você entende o porquê essa questão tão conservadora, porque as linhas que chegaram primeiramente aqui no Brasil em missão, entre aspas, vou explicar por que as aspas, seguem essa linha de coisa pelos valores cristãos, os princípios, por conta dessas linhas extremamente conservadoras. A questão do racismo está diretamente relacionada porque eles vieram em um momento em que a América do Norte estava proibida a escravidão, e eles queriam manter a sua estrutura socioeconômica, né? A forma de produzir e tal. Então o Brasil podia ter escravo, então a galera partiu para cá. A verdade foi essa, ninguém queria evangelizar ninguém. Queria manter sua estrutura. Mas junto com esses vieram, sim, de fato, aqueles que estavam em nome de uma fé, né? E começaram o movimento. E esses, na América Latina, que foi onde nasceu a linha teológica que hoje eu sigo, que é a Teologia da Missão Integral, que é recente, né? Eu sou acredito que seja o mais novo da mesa e sou da linha mais nova, né? A Reforma faz 500 anos esse ano, faz aniversário, é uma jovem senhora de 500 aninhos. E a Teologia da Missão Integral nasceu na década de 60, no final da década de 60, através de um peruano e de um equatoriano, o René Padilha e o Samuel Escobar. São nomes, inclusive, interessantes de vocês procurarem. A gente pensa a fé cristã e pensa todo esse embate que a gente tem visto da perseguição ao culto afro, né? Do preconceito contra os LGBTs, principalmente. Toda essa guerra que é estabelecida porque a galera se desvinculou da sua história. Quem pensa o cristianismo a partir da Europa, mas o cristianismo ele é uma fé afroasiática. Se você for pensar Jesus, né, e você pensa o papel do Egito em toda a história, desde a história dos hebreus, né, até o início do cristianismo, né, com o nascimento de Jesus, o Egito, na verdade, não foi um lugar de escravidão somente, foi um lugar de refúgio. O Egito foi onde o povo, né, no caso a família de Abraão, foi buscar refúgio. Me corrija se eu estiver errado. Foi lá encontrar alimento, encontrou guarita para o seu sofrimento. E foi onde Maria e José correram com o menino Jesus para se esconder, né? Foi fugir. Lá eles encontraram refúgio. Então quem pensa uma fé cristã a partir da Europa, pensa uma fé cristã desvinculada da sua história, desvinculada do seu berço. Por isso o racismo ele é algo inaceitável dentro da fé cristã, né? Eu tenho uns amigos do movimento negro, da teologia negra, que é uma teologia ligada à teologia da libertação. Tem como um grande nome o reverendo Martin Luther King, acredito que todo mundo
já deve ter escutado, entre outros, né? A gente tem outros comentaristas como José Comblen e tal, que falam um pouco sobre essa questão. A gente fala que a gente tem que repreender o demônio do racismo, né? E não o demônio, o que chamam de demônio da cultura. A gente não pode demonizar aquilo que faz parte da nossa história. A gente não pode se desprender daquilo que está diretamente ligado ao berço da nossa fé. Jesus, inclusive, usava nas suas pregações uma metodologia que era comum entre a cultura africana, que é a contação de histórias. As parábolas, né, que a gente chama, é algo muito anterior ao ano 2000 para trás, né, há 2000 anos atrás. Então a gente não pode se desvincular da nossa história. O problema é que na religião, e aí eu não falo só do protestantismo, a gente encontra os religiosos fanáticos que se encontram na sua crença como alguém superior aos demais, né? Em Atos 10, tem um cara que eu gosto bastante do processo que ele passa de transformação, né? Que é Pedro, o apóstolo Pedro. Ele estava na casa de um outro cara chamado Simão, seu xará, ele era Simão Pedro. Ele estava na casa de Simão, o curtidor. O que era o curtidor? O curtidor é o cara que transforma a pele de animais em couro, né? Então ele toca coisas mortas, o que pro judeu era algo imundo, algo impuro, né? Me corrija se eu estiver errado. Era algo impuro. E Pedro, ele vai para o terraço da casa. Ele estava hospedado na casa do cara. Ele se destacou da comunhão com a família e com o homem que o tinha hospedado e foi para o terraço, porque ele não queria compactuar com a coisa imunda. No caso, o curtume, né? Ele foi lá para cima e ficou lá em cima de boas. Aí Deus falou assim: ô cabeção, olha aqui. Aí desceu, o texto relata que ele teve uma visão, desce um lençol com todos os animais que ele dizia imundo. Aí Deus fala assim: ó, mata e come. Aí o cara, cego pela sua religião, pela sua crença inumana, ele fala para Deus e paga de santo para Deus. Fala assim: Senhor, de forma alguma eu vou tocar em coisa imunda. Cara, mas foi Deus que mandou. Não, mas é imundo, eu não vou tocar. Deus, tu tá muito pecador. Tu tem que ser santo igual eu. Não pode. É isso que a religião faz quando ela é de forma cega. Aí Deus dá uma chamada nele, assim, ó: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Portanto, assim, qual era a chamada para Pedro ali? Ele estava implicando porque existia uma corrente, que era dos helenistas, que pregava para uma galera que não era judeu. O pessoal que não era judeu. Deus falou assim: cara, o cara não é da mesma linha que você, mas ele é gente. Ele não é imundo. Ele é seu irmão. E o Deus que você diz seguir é o Deus que disse lá no texto que você diz ser sagrado, lá na sua Bíblia, que vai chamar gente de todo povo, tribo, língua, raça e nação. Então, a gente, se tiver algum evangélico aqui, né, a gente que diz que só Jesus salva, né, e eu creio nisso, que só o Cristo salva, só a fé em Deus leva para essa transcendência, né, tem que entender que Deus tem um nome para mim, outro nome para o Guilherme, outro nome para o Ivani, o mesmo nome para o Tobias, porque a gente é da mesma fé, embora de corrente diferente, e que a gente tem que entender que a verdade, ela não cabe em mim. A verdade, ela é muito maior do que eu, porque quem é a verdade a partir da fé cristã? É o próprio Cristo. Se o Cristo cabe em mim, é um Cristo pequeno pra caramba, porque ele é do meu tamanho, assim. A gente estava até conversando, né, com um irmãozinho que parou a gente lá no bar. Aí ele estava falando assim: é tudo questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. O Leonardo Boff tem uma frase que eu gosto de usar bastante sobre isso, né? Cada ponto de vista é vista de um ponto. Por exemplo, eu olho para o Cleiton daqui, eu vejo, ó, o Cleiton está de óculos, o Cleiton tem barba, o Cleiton está segurando um celular que é verde. Quem olha daí vai ver o celular por um pedaço só, de outra cor, provavelmente deve ser preto na frente, ou então deve estar aparecendo a imagem da gente aqui. Vai ver só o cabelo do Cleiton, não vai ver se ele está de óculos, não vai ver se ele está de barba, mas ainda assim está vendo o Cleiton, só que de um ponto diferente do que eu. Quem é que está certo? Ambos. A gente só está enxergando diferente
porque estamos olhando de lugares diferentes. Portanto, se eu olho a partir da fé cristã, eu enxergo uma coisa. O Guilherme vai olhar a partir da perspectiva judaica. Ele vai enxergar outra coisa, o que não quer dizer que nós não estejamos olhando para o mesmo alvo. A gente só enxerga fragmentos diferentes, porque é uma verdade grande demais para caber na minha perspectiva. E se eu somo a minha, a do Guilherme, eu consigo ter uma perspectiva mais ampla, porque eu consigo enxergar um fragmento a mais da verdade, porque eu consigo ter o fragmento que eu enxergo a partir da fé cristã, mais o fragmento que o Guilherme enxerga a partir do judaísmo, mais o fragmento que o Ivani enxerga a partir do culto afro, mais o fragmento que o Tobias enxerga a partir da fé cristã de raiz de linha romana. Então a gente tem que entender que nós não podemos patentear a fé. Em João 10, Jesus, sabe Jesus, aquele que a gente diz que segue? Então, Jesus ele diz que ele tem ovelhas que são de outros apriscos. Sabe o que é aprisco? É lugar onde guarda a ovelha. Então tem ovelha guardada lá na igreja evangélica, tem ovelha guardada dentro da sinagoga, tem ovelha guardada dentro da mesquita, tem ovelha guardada em vários lugares diferentes. E cada ovelha, em cada lugar desse, ouve a voz do pastor e o segue. Se o chama do mesmo nome, eu não sei. Isso não cabe a mim dizer. Mas é ovelha que está separada. Portanto, o que nos une? Nós somos ovelha. Nós somos iguais. Ah, mas eu estou no aprisco diferente. Tá, mas tu é ovelha. No caso, a gente é gente. Nós somos irmãos. Se eu não falar que sou evangélico e o Guilherme não falar que ele é judeu, qual é a diferença entre nós? Além da cor dos olhos? Nenhuma. Não tem diferença. Portanto, a fé, ela jamais deveria ser algo que nos separasse. A fé, principalmente eu que leio a verdade a partir do Cristo, deveria ser algo que nos unisse. Em prol do quê? Em prol do necessitado. Em prol do próximo, do irmão. Porque se eu quero encontrar a Deus, eu me encontro com meus irmãos. Os momentos em que eu tive o melhor contato com a divindade foi numa roda de conversa com amigos. Ali o divino se manifesta. Quando a gente estava almoçando, o divino estava ali presente. Porque a gente estava trocando, eu estava crescendo, acredito que estava fazendo com que meus irmãos crescessem também de alguma forma, contribuindo nessa troca. Porque quem ama a Deus tem que amar ao próximo. Então, se eu taco pedra na menina porque ela está vestida de uma roupa que é do culto afro, que amor há nisso? Então, como posso amar a Deus se eu faço isso? Se eu quero que o homossexual morra, se eu falo que ele está condenado, que ele é uma desgraça, é o mal da sociedade, a escola de Frankfurt, nossa, Gramsci maldito, todo mundo que segue isso é do diabo. E eu destilo ódio, vou destilando ódio. Como pode o amor de Deus permanecer em mim, cara? Não faço nada disso, mas não estendo a mão pro cara que está com fome. Está sobrando na minha casa, e o cara que não tem nada, eu vejo e finjo que não. Passo por ele, ó, batido. 1 João 3,16. Aquele que acumula riqueza, vendo seu irmão padecer necessidade, como pode o amor de Deus estar nele? Tem 17 mil pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. E temos 4 milhões de cristãos. Tem alguma coisa que está errada. A conta não está batendo. A minha conta não bate, sim. Não é possível que ninguém tenha um quartinho sobrando em casa. Dos 4 milhões não tenha 17 mil pessoas com um quartinho sobrando em casa para abrigar essa galera. Não é possível. Então, como posso amar a Deus se eu não consigo sentar à mesa com meu irmão? Jesus sentou à mesa com Judas e ele sabia que estava sendo traído, irmão. Mas fulano é irmão a Judas, pô, senta com ele. Troca a ideia, mete a mão no prato junto, chama para tomar um vinho, pô. Jesus resolvia assim. Por que a gente não consegue? Porque a gente é intolerante e é tomado da soberba da religião, acreditando que a patente da salvação, da redenção e da certeza da verdade nos pertence. Ela não é minha, ela é nossa. E é isso que a gente tem que promover a partir de hoje. Valeu?
Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.